1, 2, 3, Pão. pão. E aí, cambada de desocupado, acho que mais que a gente também não tem mais desocupado que a gente. O primeiro podcast tinha o quê? Quanto tempo faz do último? 1 ano. Caralho. Será Não, que... mais de 1 ano, porque o primeiro podcast faz bastante tempo, mas desde o último vídeo já deu 1 ano já. Pode ser que tenha sido em outubro, inclusive, que a gente gravou o outro, né? Uhum. Um podcast anual. Que também a gente não tem a menor noção do que a gente vai falar aqui, né? Não. Só vamos falar. Você chegou a pensar em alguma coisa pra falar nesse vídeo? Porque... Eu pensei em falar o que tem acontecido nesse último ano. eu acho que faz mais sentido até pelo tempo que passou, né? Sim. Não, pelo menos uma justificativa. Eu não sei se a gente tem muita justificativa pra não gravar, além de que você tava trabalhando diretão, né? Sim. Mas também teve isso, né? Foi a sua primeira vez trabalhando full time. Infelizmente. Então já não preciso nem perguntar o que você achou da experiência, né? Não precisa, cara, porque foi abismal. Foi horrível. O que você acha que foi o principal fator contribuinte pra ser tão ruim assim? Cara, pelo amor de Deus. Assim, o trabalho braçal te desgasta. Mas Dá um contexto também. eu tava trabalhando como operador de máquina laser numa metalúrgica. Então não era um trabalho fácil. Só que eu gosto de trabalho braçal, não tenho problema com trabalho braçal. Mas o problema são as relações de trabalho. Se você tem fora a faculdade também, trabalhar e fazer faculdade desgasta muito. Mas se você tem pessoas que são, tipo... eles veem que você tá dando sua vida pelo trabalho e eles ainda assim ficam no seu pé, reclamando de coisa que não faz o menor sentido, reclamando de coisa que não tem a ver com você, afeta o seu trabalho. Porque você pensa, tipo, eu tô dando o meu máximo aqui por gente que não reconhece o meu esforço, não vê o quanto eu tô me esforçando. Quem reconhecia eram os meus colegas de trabalho. Eles sim me ajudaram a trabalhar por mais tempo, porque se não fosse eles, eu não ia aguentar ficar lá. Ou ficar ouvindo reclamação, sendo que eu tô fazendo tudo direito, eu tô fazendo tudo perfeito. E não só isso, né? Você entrou lá com um pretexto de começar pro lado de TI, né? Sim. Então não tem nada a ver o Eu operador de laser. entrei como auxiliar administrativo, fiquei 1 mês em treinamento, depois desci pro chão de fábrica. Então, qual o Já sentido? foi uma loucura, né? Sim. Mas assim, eu acho que desde a... É porque a faculdade, elas... Quantas horas são por dia na faculdade? Das 7 às 10. Então, umas 3 horas e 20. Então, o maior blocão que você tinha tido de tempo no seu dia tinha sido a escola até agora, né? Que era, sei lá, 5 horas. Não, a gente entrava às 7 e saía 1 hora. Isso no ensino médio, né? Sim. Tá, então 6, né? Sim. Mudar pra 8 come bastante do nosso dia, né? Mais do que a gente espera. Só que o problema não é o quanto... E não mudou pra 8, mudou pra 10, né? Porque eu trabalhava das 7 às 5. Eu Sim. não trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava 10. Aí, trabalhar 10 horas por dia e ainda ter a faculdade à noite, você não dorme. Aí você multiplica o trabalho que não te recompensa em nada, aí você não vai chegar muito longe, mano. Eu fiz Com 7... certeza. Foi o quê? De março até o fim de setembro? Foi bastante. Foi de 6 meses e meio. Aí, sofridos, mano. Sofridos. O que eu mais percebi quando eu entrei na agência lá, que foi a minha... mais perto que eu cheguei de um trabalho convencional, né? CLT. E ainda não era, né? Tecnicamente era um PJ, mas daquele jeito que eles fazem que eles fingem um vínculo empregatício que você não pode ter, né? Uhum. Porque daí sai mais barato pra eles, eu ganho menos, daí eles ficam mais felizes e ainda assim eles perderam dinheiro e tiveram que mandar embora. Ainda assim, eu já tinha entendido que o trabalho por si só ele era meio insignificante, assim. Uhum. Tipo, eu já tinha entendido que eu tava trabalhando pra ganhar dinheiro e não tinha sentido pra mim, mas participar do joguinho moderno. Da corrida do rato. Só que o que mais me quebrou, porque eu já tinha passado disso, era o blocão de horas, assim. Uhum. E porque era, tipo, 50 minutos daqui de casa, né? Uhum. Então ainda tinha, tecnicamente, 1h30, vai? 1h40 que eu perdia no trajeto.
Eu tive sorte que era 10, 15 minutos de casa. Sim, sim, e o seu provavelmente era 1 hora a mais que eu ainda de trabalho, né? Então É, deve dar meio elas por elas. Só que, como a gente funciona de jeitos diferentes, o que eu faço para sobreviver no sentido mental, né? uhum. Ele exige que eu tenha no mínimo umas 2 horinhas livre para eu tocar, gravar, escrever, qualquer coisa, né? E aí o choque desses meses que eu fiquei lá foi não ter o tempo para fazer isso, né? Sim. Tem alguma coisa assim, além do trabalho que você sabe que você quer fazer hoje? Aleatoriamente, só de curiosidade mesmo. Além do trabalho, eu quero continuar gravando vídeos, né? Uhum. A minha ideia é poder trabalhar para sustentar os meus vídeos. Uhum. Então, porque um dia eu gostaria mesmo de realmente ter um canal grande, ter uma comunidade, ter um monte de gente. Assim, não quero ser famoso, mas eu quero poder viver de fazer vídeos, porque eu tenho muitas ideias que simplesmente se perdem por não ter o equipamento ou não ter a disponibilidade de gravar os vídeos, né? Não poder ter um PC bom para gravar o jogo ou gravar sei lá o que. E também não ter o costume, né? É um É, costume que é difícil de exato. criar. Mas a minha motivação, além do trabalho, é isso. Entendi. As minhas são, acho que do mesmo jeito, só que ainda tem mais algumas coisas que são um pouco mais fora, tipo as coisas de música que eu sempre falo e tudo É que eu mais, né? não comentei, eu não falei das outras coisas também. Pode falar, não tem problema nenhum. Tá. Porque as minhas fazem parte do que eu quero fazer, né? Hum. Tipo, a maior parte do que eu quero fazer é ainda terminar de gravar o álbum e pensar, né, no que aconteceria com isso depois que isso fosse gravado. Aham. O meu é mais relacionado ao karatê mesmo. Eu queria. Já conquistei a gloriosíssima faixa preta. Eu queria continuar subindo de dance, pegar mais dance até o quanto eu puder no fim da minha vida. Porque não tem como eu sair do karatê, eu nunca vou sair, felizmente, né? Mas eu queria ir nos campeonatos mundiais. Eu não sei se eu gostaria de participar deles, porque é bem complicado, é bem difícil, é muito treino, muito. É uma dedicação que você tem que realmente querer mesmo. Então eu acho que eu poderia mais ajudar os meus colegas, meus irmãos atletas da academia e tá lá apoiando eles e ajudando em tudo que eu puder ajudar no país de fora, porque, por exemplo, muitos deles não sabem falar inglês. Eu sou fluente em inglês, então eu poderia fazer a tradução Um para bom exemplo. ajudar a fazer um monte de coisa para eles. E também eu gostaria de visitar outros países, só que com o pretexto do karatê fica mais interessante, porque o karatê pra gente que treina é a nossa família. E é uma família muito grande. Então, quando você conhece outras pessoas pelo karatê, você ganha amigos que são tipo uma amizade duradoura que você vai ter pra sempre. Você vai pra aquele país pelo karatê, você vai lembrar a pessoa pelo resto da vida. E as pessoas vão lembrar de você. Se você tiver contato dela, tipo rede social, número, essas coisas, elas vão te mandar mensagem periodicamente. Porque são pessoas que você não esquece, né? Quem treina com você, quem soa com você, você não vai esquecer nunca. É tipo uma relação de irmão mesmo. Pelo tipo da atividade que vocês estão fazendo, quem tá lá vai ter esse comportamento, né, Sim, porque de acolhimento. quando a gente tá treinando, tipo, lutando no treino um com o outro, mano, não é ninguém contra ninguém. A gente tá um tentando melhorar o outro. É o que eles falam de aço afiar aço. É meio cringe de se falar, mas é verdade, porque você tá, assim, jogando o seu melhor pra frente e querendo que a pessoa também jogue o melhor pra frente dela. Você quer, assim, simplesmente um melhorar o outro. É só isso. E às vezes até você. Será que eu tô errado em falar Hum, que o objetivo é necessariamente você melhorar você e você acaba melhorando o outro porque vocês estão lá fazendo isso juntos? Cada um tentando se melhorar? É exatamente isso. É Entendi. exatamente isso. Só que a gente acaba, quando tá lutando, a gente acaba perdendo
a visão de tipo, eu quero ser melhor, a gente acaba tendo a visão de, não, vamos eu e você, vamos eu e você, vamos puxar o nosso melhor. Aham, O meu melhor, de repente, quando você tá de frente com o cara, vira o nosso melhor. Você quer ter um treino bom, você quer ter uma luta boa ali. entendi, Então, entendi. você vai puxando o seu parceiro de treino. Então você tem. Você gostaria de ter uma parcela maior da sua vida hoje pro karatê? Com certeza, com certeza. Tanto que eu comentei que eu tenho vontade de ter o meu YouTube grande e tudo mais, mas a minha Ter o meu finalidade YouTube grande. é ter o meu YouTube grande, o meu canal grande aí. Mas a minha finalidade mesmo é poder ter o dinheiro para abrir o meu próprio dojo. Ah, isso E é da hora. poder ter meus alunos, porque eu sou uma pessoa que eu, eu acho que eu poderia inspirar outras pessoas. Eu não sei se eu sou, oh meu Deus, o homem mais inspirador do mundo. Se explica aí que soou meio. Não, Deixa eu ser o imperador do país, tá não, tudo eu não sou, certo. não quero ser o imperador do país, mas eu acho que eu de ver outras pessoas e ter contato com elas, eu enxergo muito assim, em situações que as pessoas estão em tempos mais baixos da vida delas, eu acho que eu consigo pelo menos dar uma animadinha. Então eu me vejo muito como uma pessoa que poderia ter um dojo e eu quero ter a chance de poder ter alunos e poder inspirar uma geração mais nova, porque eu tenho 22 anos, você tem 24 anos, a gente ainda tecnicamente é o futuro do país. Só que um dia vai chegar a nossa vez de levantar o futuro do país. Depois que a gente passar a tocha e fazer todo. Lá ele. Mas eu gostaria de ter uma mão, pelo menos na nova geração, de certificar que não. Pelo menos as crianças que eu treinei, eu sei que vão ser boas pessoas. Eu posso ficar tranquilo com isso. Eu acho que o. Como que você fala? A modalidade do karatê que você faz? Não é O tipo. estilo. O estilo do karatê que você faz. Acho que pela recência dele, pelo número de pessoas que participam, você ter um plano de querer espalhar isso acaba tendo uma importância maior localmente, Uhum. justamente porque ele não é gigantesco nesse sentido global. Não é o karatê olímpico, não é, Não, sabe? não é. E o Kyokushin, ele não tem 2 séculos de existência, porque É isso que eu o quis dizer. Sosai Mazoyama, ele foi o fundador e o Ronan treinou com ele, o Shihan Ronan treinou com ele. Então, tem essa recência ainda do Sosai ter vivido, não sei se ele chegou a passar para esse século, não tenho certeza. Uhum. Mas foi no fim do século passado, ele ainda estava vivo. E então o Karate Kyokushin é relativamente mais recente. Comparado com o Karate, assim, o primeiro Karate de Okinawa, ou Aham. o primeiro Karate já inventado, sabe? Isso é bem legal. Eu não sabia que você tinha essa de quero começar uma, né? Uhum. Seria uma academia? Seria Academia, dojo, tanto faz. da hora? É, São coisas bem diferentes, assim, e é bom saber que o seu objetivo de vida não é comprar uma TV 4K só. Não, não é uma TV 4K e um PS5. Eu achei que era aí, daí você ia trabalhar pra ter o suficiente pra isso, e daí você não ia pensar nem na alimentação do Não, dia seguinte. eu tenho visões pro futuro. Então, me surpreende, eu achava que você era tipo Você acha que eu era uma pessoa vazia? um cordado ainda, um ser primordial, assim, que não Beleza. tem. Beleza. Que mais que aconteceu nesse tempo? Eu acho que a gente pode falar do elefante no. Ah, não, já mencionei em vídeos do meu canal, assim, de boa, pode falar. Já. No final do ano, né, no Natal, nosso pai faleceu. E eu acho que isso influenciou, assim, principalmente eu ter parado de gravar até pro meu canal, porque eu não tinha motivação pra nada, fazendo nada, nada, nada. E a gente se atrapalhou até o meio desse ano com coisas básicas de rotina, né? Uhum. Então imagina essas outras coisas que não são nem acessórias, né? Sim. São Hobbies. ou uma extensão ainda de hobby, né? Então Uhum. assim, acho que pra cabeça é uma coisa que não só que muda a cabeça pra sempre, mas que faz com que a gente fique constantemente reavaliando as coisas, né? Sim.
E aí quando você tá nesse estado de reavaliar, a gente não tem muito nem ferramenta pra recomeçar a gravar e tudo mais, né? Uhum. Que mais? Isso, tipo, afeta todo o resto, não tem jeito mesmo. Não. Mas eu sinto realmente que esse foi o ano que a gente mais não só cresceu e amadureceu, assim, mas foi obrigado a fazer isso, né? Fomos jogados no fogo. Por causa disso, é uma coisa, eu até, tipo, cheguei a comentar com ele ano passado que eu iria dar aula de inglês, teve uns dias que eu tava vendo os valores e coisas mais específicas na mesa da sala e ele ainda ouviu que isso ia rolar, só que realmente eu só comecei a dar aula de inglês Depois que. Foi nesse ano mesmo. em janeiro, eu acho que fevereiro foi quando começou mesmo. É. Então também é outra coisa que aconteceu e eu não estaria tão parado no lado do YouTube quanto eu tô se eu não tivesse dando aula, né? Pelo menos eu ocupo uma parcela pequena ainda da minha rotina com isso, mas o suficiente para não me deixar maluco Sim. e para eu entender o que eu quero fazer, qual é o caminho que mais faz sentido para mim, né? Outra coisa que aconteceu também, eu fiz uma tatuagem. Não vai dar pra ver nesse ângulo da câmera. Depois você manda uma foto, eu coloco na edição. Ok. Inclusive eu tinha gravado até um vlog de como foi a tatuagem, dos processos dos primeiros dias de cicatrização, um pouco mais, mas daí começou a dar toda a merda que deu no fim do ano passado. Caralho, foi bem na hora, assim? Tipo, Foi porque... logo depois? Não foi logo. Foi tipo, eu fiz a tatuagem dia 30 de novembro. Aí os dias depois foi o começo de dezembro. Entendi. Aí tá todas as partes gravadas já. Tipo, eu dentro do carro tinha até eu tenho os vídeos de eu fazendo a tatuagem lá com o Marques. Eu gravei, você não lembra que eu botei a câmera e falei, gravando um vlogzinho Acho aqui. que lembro sim, é verdade. Eu deletei da minha cabeça isso. Eu lembro de estar lá com você e tudo mais, não lembrava que você tinha gravado. Mas eu acho que mesmo gravei. sendo uma coisa que já faça bastante tempo, eu acho que é legal você olhar de novo e ver. Sim, postar. não, eu vou postar com certeza, só que isso ainda está no arquivo. Entendi. Eu acho que agora que você tá aprendendo a acordar cedo, né? Sim. Eu acho que vale a pena você tentar fazer isso. Tipo, separar, vou fazer isso tal período e daí vou fazer as outras coisas que eu quero nos outros. Mas, né? É muito difícil quando a gente tá aqui em casa, se a gente tem outros objetivos que não só ficar perdendo tempo no YouTube e rede social. É difícil você desligar eles e daí ir pros seus objetivos, né? Essa seria a minha maior dificuldade hoje e assim, é uma coisa que é comportamento vicioso, assim. Sim. Eu não faço porque eu não tô no YouTube vendo vídeo necessariamente porque eu quero estar no YouTube vendo vídeo. Tem outras coisas que eu podia estar fazendo com o meu tempo que é melhor. Tipo, gravando vídeo. E pra mim, consumir não encosta nenhuma das coisas que eu quero fazer e criar assim, né? O que eu tinha pensado pra gente falar hoje, eu pensei em uma coisa, cara. É que... Duas a mais do que eu pensei que você conseguia. Cara, é foda, realmente. Eu acho que a gente tem que aumentar... Com licença. Eu acho que eu tenho muito problema com a noção de, tipo, você ter essa diferença do quanto você consome pro quanto você produz de conteúdo. Porque a gente consome tudo diariamente. E eu acho que, tecnicamente, a regra para ter um canal de sucesso ou poder pelo menos fazer isso mais proativamente, fazer vídeos proativamente, é você produzir mais conteúdo do que você consome. Então, quando você produz mais, você tem que pensar em quem está assistindo. Quem está assistindo não está fazendo vídeo. Quem está assistindo só está consumindo. Então você tem que fazer um bagulho mais original. Você não tem que, tipo... Como que eu posso dizer, cara? Eu entendi o que você tá falando, porque também você não consegue se livrar dessa máquina de consumo se você não coloca o pé em outra coisa, Exato, né? No exato. outro lado. Mas o que eu falo pra você como alguém que estudou não só consumo, mas a criação e a produção, a gente também tem que entender que a criação e a produção são coisas diferentes. Sim. Eu consigo sentar em 5 minutos e escrever uma música pelo repertório que eu tenho. Pra eu ter esse repertório, eu tive que consumir. Sim, você não vai... Nada é criado assim... Sim. Do nada. Só que além disso,
a criação seria isso. Eu posso sentar em 5 minutos e criar uma música que seja. Uhum. A produção vai ser como fazer aquilo virar viável em qualquer contexto. Sim. Se eu quero colocar em um álbum, se eu quero colocar em um vídeo, se é uma trilha sonora, se eu quero que isso seja um vídeo no Instagram, para daí eu. Entendeu? Uhum. Então, assim, você pode ter o suficiente do seu repertório daí, ou olhando para trás, ou o seu repertório de todo dia que você ainda quer ver. Pode Aham. ser ler livro, ver filme ou ver vídeo também. Mas daí você tem que saber a hora de usar ele para fazer um terceiro, né? Sim. Se você, eu não acho que você vai querer fazer um canal que seja a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo, né? Não. Então, assim, eu acho que é importante a gente conseguir separar um pouquinho melhor o que é a hora de crescer repertório, a hora de criar e a hora de produzir, né? Sim. Pra gente não fazer o que a gente fez hoje de tipo, vamos gravar um vídeo, monta tudo, liga E aí? do que vai ser o nosso vídeo. Mas- Então, assim, pra um podcast funciona. Não, para um podcast funciona porque essa parte de consumir foi o último ano. Sim, A sim. gente ficou um ano sem fazer vídeo, então a gente tem muita coisa pra falar. Só precisa acender. E não, igual você tava falando no seu monólogo de entidade suprema, falando que eu consigo inspirar as novas gerações, votem em mim. Eu entendo isso que você fala porque eu vejo que você é uma pessoa que é rápida pra ter faísca no todo dia, assim. Uhum. Então, se você fala, não, eu vou treinar todo dia e eu preciso desse ímpeto todo dia, eu vejo que você é uma pessoa que consegue ter, e daí imagino que você consiga passar isso para os outros em volta, porque você Sim. é uma pessoa que enche o saco. Não. Mas num ponto até positivo. Sempre que eu falo das coisas da academia, você sempre me fala para ir e tudo mais. Isso eu entendo que bate com o que você estava tentando explicar. Não tô falando que você estava noiando. Mas assim, o que eu ia falar, cara? Eu não sei, você ficou aí falando tão grandiosamente de mim, Não você foi tão você grandiosamente. esqueceu do seu propósito, cara. Cara, esqueci completamente, porque eu comecei isso falando da rotina. Valeu, mano. Valeu. Que você não. Eu vejo você como alguém que não teria problema pra quebrar a rotina de consumo Aham. e gravar. Sim. Ou com quebrar certeza. pra daí criar e daí você já ter o projeto criado e daí fazer, né? Uhum. E a gente conseguiu juntar coisas o suficiente que ajudem a gente a não penar mais pra fazer as coisas, Exato. né? E daí também. Não sei o que eu ia falar. Pra falar. O que eu acho que é a parte mais importante da parte de criação de conteúdo é você ter a primeira oportunidade. Só que se a oportunidade está na sua frente, você pega, tipo, a ideia na hora, você tem que poder olhar para a oportunidade e pular nela. Não adianta você ter, Vai, tipo, Eminem. não adianta você ter 500 mil ideias de vídeo ou, mano, aparece uma oportunidade de você fazer um vídeo com uma pessoa que tem um canal gigante e você fala, ah, tá bom, um dia eu vejo isso. A oportunidade tem que ser encontrada de frente com a sua intensidade. Você tem que falar, tipo, não, agora é a minha chance de fazer o meu vídeo, agora é a minha chance de fazer o que eu quero fazer. Então, você não pode ficar esperando aparecer. Tem horas também que você vai fazer um vídeo merda, mas é melhor você fazer um vídeo merda do que não fazer vídeo nenhum, porque o seu vídeo pra você pode ser uma merda, pode explodir, pode pegar 500 mil visualizações e daí alguém vai conhecer você por esse vídeo, daí vai ver os seus outros vídeos e falar, não, esse vídeo realmente é melhor. A minha versão disso que você tá falando, que é mais o jeito que eu vejo, é tipo. Basicamente a mesma coisa, mas eu acho que a gente precisa não se acostumando, mas ir se treinando pra reconhecer quando a oportunidade aparece, né? Exato. Porque quando a gente é meio volátil e aí tem dias ruins e dias bons e tudo mais, a gente deixa passar as coisas porque a gente acha, não, hoje eu não vou fazer isso, tal coisa, Uhum. e daí você deixa passar e não faz. Então eu acho que sempre me incomodou, eu tava conversando com a Ju, minha namorada, esses dias. Esses dias não, a gente conversa disso desde Ele tem namorada. da faculdade. Desde a faculdade a gente conversa sobre isso, que quando a gente se irritava muito quando a gente conversava com uma pessoa
por X período de tempo e essa pessoa era muito volátil, assim, não consistente, especialmente no quesito educação. Aham. Então tem um dia que a pessoa fala com você normal, tem outro dia que ela tá uma bosta, e isso irrita muito, porque a gente vê isso como uma... É até meio merda falar assim, mas uma fraqueza de caráter ali, né? Falta Porque a pessoa é um... inconsistente. Então, falta uma espinha ali que justifica as coisas, né? Aham. Enquanto você tem motivo pelo qual você faz as coisas, é muito mais provável que você não vai ser um arrombado com as pessoas. Mas é justamente isso. Não só no aspecto daí que você coloca pra fora, mas também nas coisas que você tem e nas coisas que você quer fazer. Uhum. Você tem que se treinar pra ser você todos os dias, né? E não só o melhor que você consegue ser, mas o melhor que você consegue ser em reconhecer as chances, né? Exato. Porque senão elas vão ficar passando muito mais do que a gente consegue aproveitar, né? Uhum. A gente nunca vai conseguir aproveitar todas. Só que isso é um problema pra gente depois olhar pra trás e falar, dava pra ter feito isso, Sim. isso. Não como um lamento. Dava pra ter feito isso. Então eu vou fazer tudo isso agora, porque daí eu não corro risco de ver depois que eu não fiz hoje. O que você não pode é ficar se arrependendo. Você tem que tomar a iniciativa o suficiente pra não se arrepender no fim do dia. Eu era muito assim, de ficar lamentando as coisas e... por que eu não tenho um amigo? Talvez porque você era insuportável, só ficava chorando o tempo inteiro. Então, assim... Você ainda é insuportável, cara. Nossa, mas eu era muito pior. Muito. Mas em muito. que parte da sua vida você disse era Eu acho insuportável? que nono ano até o começo da faculdade, assim, 2021, que daí eu fui percebendo mais, não só onde eu queria estar, mas o jeito que eu fazia as coisas, né? Eu precisei quebrar isso pra também sair do primeiro relacionamento, pra sair da religião e fazer toda essa limpeza aí do ser. Eu não diria que você era insuportável. Eu diria que você era mais, tipo, omitido. Não é necessariamente isso. Eu tô falando que eu era insuportável Não. porque eu vi isso que era. Eu sei, Tava me mas atrapalhando. eu tô falando de uma visão de uma pessoa de fora. Pelo menos o que eu achava de você era que você era um pouco mais omitido, que você não era 100% você, o você que eu vejo hoje, por exemplo. Então, eu não só parei de ser insuportável, não é insuportável no sentido amplo, é no sentido de ficar se lamentando e não resolver as coisas. Então, na faculdade eu descobri que eu conseguia ser assertivo para as coisas e não ficar achando que tudo era um problema, então, em vez de saber que tudo é um problema e já, né? Aceitar. Já me acostumei com essa ideia e daí consegui passar para frente. Mas porque isso também, eu tava lidando ali, eu podia resetar a minha persona na sala, fazer o que eu quisesse. Acontece que as coisas na faculdade, pra mim, eu sempre tive uma facilidade relativa com as coisas da faculdade. Então pra mim não foi esforço fazer o que eu precisava fazer, mas também com esse ponto de analisar o contexto da minha vida em volta disso e parar de lamentar e tomar ação, né? Eu aprendi que eu conseguia fazer isso lá. Antes disso, eu realmente não sinto como se eu tivesse autonomia na minha própria vida antes da faculdade. Não pela faculdade em si, mas pelo momento da minha vida que eu tava ali, sabe? Com certeza. Acho que é isso, né? A gente vai gravar mais em algum momento, mais antes do que tarde. Mas é isso por hoje, né? Por hoje é isso, mas teremos mais coisas a dizer. Tava no meio do papo, assim, dava pra fazer umas 3 horas. Mas tá. Mas é isso que a gente tem de câmera por hoje. É a essência. Tô com preguiça de editar. É isso. Até o próximo vídeo, que talvez não seja um podcast, talvez seja. Você vai saber quando o YouTube notificar você. Se você tiver o sininho. Se não... Se mate. Se você não tem o sininho ativado, você tem que se matar. Chega. Sabia que é crime isso? O quê? Você falar pra pessoa se matar? É crime? É. Onde? Eu aprendi no cursinho. Tá no código Caralho! de legislação. Sério? Porque vira instigação ao suicídio.